Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos uma porção da Palavra de Deus. E a nossa oração, nosso desejo é que o Senhor esteja realmente falando conosco. E para isso nós vamos fazer uma breve oração, pedindo a iluminação do Espírito que esteja falando conosco. Vamos orar? Deus, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez para pedirmos a orientação do Senhor, que Teu Espírito esteja iluminando a nossa mente e o nosso coração, para entendermos, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra fala em nós e que possamos, ao ouvirmos, ó Deus, possamos praticá-la, possamos sair edificados e ter sempre o desejo de estarmos juntos com o Senhor. Obrigado por essa oportunidade, abençoe a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou falar hoje sobre a nossa história, isto é, Deus, Ele trabalha na nossa história. Nós temos uma história desde quando nós nascemos até o nosso último dia aqui na Terra. Isso é a nossa história e Deus tem trabalhado constantemente na nossa história. Eu vou narrar aqui uma história e depois nós vamos ler alguns versículos desse texto que se trata de uma pesca maravilhosa. Pedro, Simão, ele sai com alguns sócios para a pescaria. Era a sua profissão, era o seu trabalho e ele sabia onde pescar, ele sabia onde tinha peixe. E diz o texto em Lucas 5, do 1 ao 11, que Pedro ele passou a noite toda e não pegou absolutamente nada. No outro dia, na praia, provavelmente eles estavam desanimados, mas lá na praia estava Jesus. E havia uma multidão também apertando Jesus. Enquanto Pedro lavava as redes, Jesus chega e diz assim: Pedro, pega o seu barco e afaste um pouco da praia. E Jesus começou a ensinar. E aquele ensinamento de Jesus começou com certeza a impactar o coração de Pedro. Depois Jesus disse a ele: olha, faz o seguinte agora, lançai as vossas redes para pescar. Pedro obedeceu e diz as Escrituras que ele pegou tanto peixe que as redes rompiam. Pedro se curvou diante do Senhor Jesus, reconheceu realmente aquilo que ele era: afasta-te de mim porque sou pecador. E Jesus disse a ele: olha, doravante serás pescador de homens. Então todos ficaram maravilhados. Então nós vemos o que? Deus trabalhou na história de Pedro. Deus continua trabalhando na nossa história. Então, algumas lições que nós, na nossa história, precisamos praticar, precisamos aprender. Primeiro, tenha sempre o desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, Lucas 5, versículo 1 diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Naquela época, a multidão, elas tinham a religião judaica, mas eles não tinham Cristo. E o Senhor começou a ensinar coisas concernentes ao reino de Deus, o amor, a graça do Senhor. E as multidões iam chegando, apertando para ouvir a palavra de Deus. Isso me faz lembrar ali dos discípulos de Emaús, que estavam possivelmente tristes com a morte de Jesus. E aí, quando Jesus começou a explanar as Escrituras, Jesus aproxima, eles não conhecem Jesus, Jesus falando com eles. Aí chega um determinado momento na história desses discípulos, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Portanto, fica aqui esse primeiro ponto. Procure sempre, aqui está a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Aqui tem aquilo que Deus quer, tem para a sua vida. Essa multidão apertava para ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouça, leia, estude, edifique-se com os ensinamentos da palavra do Senhor. Uma outra lição que nós aprendemos aqui: nunca pare de lavar as redes. Versículo 2 diz o seguinte: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Qual era o pensamento deles? Provavelmente o pensamento era o seguinte: bom, a noite anterior nós não pegamos nada, mas quem sabe amanhã? Quem sabe depois de amanhã?
Então eles estavam lavando as redes para futuramente lançá-las de novo. Isso quer dizer que nós não devemos desistir, não é porque algo deu errado, que devemos simplesmente jogar a rede fora ou vender as redes. Não, lave as redes. E esse ato de lavar as redes significa a continuidade do trabalho, mesmo diante de tantas decepções. Outro ponto que nós podemos observar aqui: não perca a oportunidade para abençoar pessoas. Versículo 3, Jesus entrou num dos barcos, e era o barco de Simão. Aí ele falou assim para Simão: afasta-se um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Lá estava Simão. Jesus aproxima: Simão, eu quero o seu barco. E Simão, ele não titubeou, ele não reclamou, ele não ficou assim amargurado ou com raiva, ele emprestou o barco, porque havia uma multidão querendo ser abençoada. E nós podemos ver que o ato de Pedro emprestar o seu barco, isso significa que ele também foi abençoado, porque Jesus estava ensinando a multidão e Pedro estava lá, e Pedro ouviu a palavra do Senhor. E o seu coração, com certeza, foi aquecido, a sua fé fortalecida, mesmo não entendendo algumas circunstâncias. Ele pôde ver ali: o Senhor está ensinando. Outra lição que nós aprendemos aqui na nossa história, que devemos praticar: obedeça pela fé e seja abençoado. Os versículos 4 até o versículo 6 diz assim: quando acabou de falar, o que Jesus fez? Ele disse a Simão: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Trabalhamos duramente, Senhor, mas porque o Senhor falou, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. Diz a Bíblia: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Por que aconteceu isso? Porque eles viram uma quantidade enorme de peixes. Porque eles obedeceram. Onde não havia possibilidade de ter peixe. Possivelmente naquele horário também. Mas isso para o homem, isso para o pescador, isso para o profissional, para Deus não. E Pedro viu a glória do Senhor, porque ele resolveu lançar as redes, porque Jesus pediu: sob a tua palavra lançarei as redes. Na nossa história nós vamos ter a oportunidade também de compartilhar a bênção e não perder o foco. Aí o que aconteceu? Redes cheias, muitos peixes, milhares de peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, diz o versículo 7, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O reconhecimento de Pedro foi o seguinte: eu não estou de frente, na presença de um homem comum. Eu estou na presença de Deus. Eu não sou digno de ficar perto do Senhor. Então Pedro disse: retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço. Eu sou um homem complicado, tenho um temperamento complicado. O Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus soberano. Então nós vemos que eu devo compartilhar a bênção, mas não perder o foco. Não coloque os olhos nas coisas. Pedro, ele não colocou os olhos no peixe, nos resultados, mas ele colocou os olhos no Senhor. Ele não se importou com a quantidade de peixes e nem com quem estava levando os peixes, mas ele ficou impressionado com Jesus. Ele não perdeu o foco. Nós fomos criados para a glória de Deus e devemos viver para a glória do Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que não devemos tirar conclusões precipitadas
porque Deus muitas vezes está onde achamos que Ele não está. Quando Pedro disse ali no versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse trabalhado toda a noite e não apanhamos nada, quem estava lá? E Pedro não sabia. Deus estava lá. Ele deu a ordem para os peixes, vocês não vão entrar nesta rede. Eles vão voltar vazios. Na noite escura da alma, Deus estava lá. O Senhor estava trabalhando. O Senhor estava fechando portas para depois abri-la. Eu me lembro ali de Jacó, após aquela caminhada, ele dorme e diz lá, Gênesis 28:16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor está aqui e eu não sabia. Quantas circunstâncias desfavoráveis na nossa vida. Muitos atribuem aquilo ao diabo, às circunstâncias apenas. Pode até acontecer. Mas eu não devo usar as minhas palavras precipitadamente. A Bíblia diz que aquele que é precipitado peca. Porque muitas vezes pode ser a mão de Deus. Deus não quis que os peixes entrassem na noite anterior nas redes de Simão e de nenhum pescador ali. José, certa ocasião, e todos nós conhecemos a história de José, vendido, esquecido, injustiçado, na prisão, mas no final, diante dos seus irmãos, ele diz assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele reconheceu as circunstâncias na sua história, adversas. Ele não reclamou, ele não murmurou, mas no final ele reconheceu. Porém, Deus o tornou em bem. Aquele mal que vocês me fizeram, vocês me venderam, Deus tornou em bem. Sabe para quê? Para fazer como que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Repito, não tire conclusões precipitadas de nada. Porque Deus muitas vezes está onde achamos que Ele não está. Pode estar na dor, pode ser na alegria, pode ser numa circunstância boa ou numa circunstância ruim. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E também aprendemos na nossa história que o foco de Deus somos nós, o foco de Deus é você. Veja bem, entrando em um dos barcos que era o de Simão, ele falou com Simão, vários pescadores estavam ali, mas ele escolheu o barco de Simão. Quando ele acabou de falar, com quem ele falou, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Diante do quebrantamento de Simão, disse Jesus, Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Deus está olhando para você. O foco de Deus é você. Ele tem um plano especial para a sua vida. Não desperdice a sua vida. Não jogue fora a sua vida. Deus caminha com você na sua história. Deus abençoa. Então, da mesma forma que Pedro aqui foi abençoado pelo Senhor, nós também, todos os dias, somos abençoados. E que na nossa história possamos estar aprendendo, possamos estar com o nosso coração aberto para desfrutarmos da presença de Deus, aquele que dia a dia leva o nosso fardo. Que Deus o abençoe, hoje e sempre, para a glória dele. Vamos orar. Pai, nós agradecemos e nós te louvamos,
porque nós estamos nas tuas mãos. Senhor, que nos leva, nos comissiona, nos usa, nos abençoa, ajuda-nos, ó Deus, a termos essa visão clara de vivermos confiadamente para o Senhor, sabendo que fomos criados para a glória de Jesus. Ó Deus, estenda agora a tua boa mão na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Deles graça, saúde, bênção, ó Deus. Esteja fortalecendo a fé, curando os familiares, curando as dores. Ó Deus, que tenhamos uma semana muito abençoada no nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe mais uma vez no nome de Jesus.